Bem, diretamente do CT, Carlos Castilho, apresentação de Fernando Diniz. Tô aqui no cantinho de novo, ó, com esse muro aqui, essa parede, me protegendo do vento, para poder ter uma qualidadezinha de áudio um pouco melhor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa seu like aí embaixo, beleza, sua opção. Mas se inscreve aí no Raiz Tricolor, estamos chegando a 170 mil. Vou falar um pouco sobre a coletiva de Fernando Diniz. Fernando Diniz foi apresentado no Fluminense, oficialmente, deu coletiva, diferente até do que aconteceu na última apresentação de treinador do Fluminense, né? Abel Braga, quando foi apresentado em dezembro, não teve entrevista coletiva. E assim, a gente estava conversando ali com alguns jornalistas, falando sobre as diferenças, né? Assim, Fernando Diniz de volta, você goste ou não, você tem um conteúdo a mais. O Abel é um cara muito frasista, que normalmente não fala tanto e tal, ali não assolta tanto, do nada solta alguma coisa. Marcão é um cara bem burocrático nesse ponto, né? Quem já viu entrevistas coletivas de Marcão já viu ele falando, né? Hoje encaixou e não sai muita coisa, mas Fernandinho, você tem muito conteúdo para poder falar. E ele foi muito perguntado, assim, mais do que colocar a coletiva aqui, até porque não teve a transmissão da Flu TV, olha o helicóptero passando. Não teve transmissão da Flu TV, o que eu consegui ali conversar com o pessoal. Deu um problema no computador da transmissão, mas estaria subindo logo depois, enfim, deve estar no ar já nesse momento aí já. Porque a internet aqui também é bem complicada, né? Mas enfim, voltando para as perguntas, né? Diniz, as principais respostas, as que mais chamam a atenção. Achei ele mais lúcido, eu acompanhei muito o Diniz em 2019, ainda não cobria o Fluminense, mas aqui diretamente no CT, etc, mas já tinha um canal, tem lá tudo. Achei ele bem mais lúcido em alguns pontos, lembrando, o Diniz passou por Santos, São Paulo e Vasco depois daqui. Ele foi perguntado inclusive sobre isso, sobre o que ele mudou de lá. Ele diz que teve muito tempo para repensar muita coisa, ter muito mais experiência, e isso até a gente estava discutindo lá com o Léo Miranda lá na live do GE. É um fato, Diniz, muita coisa do que ele fazia no Fluminense em 2019, no Atlético Paranaense em 2018, não são iguais ao que ele tem agora. Algumas lógicas ali que se criou do imaginário não são as mesmas, e ele colocou nesse ponto de experiência. Uma das coisas que eu perguntei a ele foi justamente sobre isso. Muita gente tem tudo para falar sobre o Diniz, sabe tudo o que vai falar, enfim. Pouca gente fala não sei sobre o dinizismo. E ele, quando saiu daqui, falou sobre pressão. Cara, quando na entrevista coletiva que ele dá após a saída, que ele acreditava que o time até fosse render um pouco melhor, porque havia uma pressão muito forte que ele sabia que o nome dele trazia. Isso era um fato, isso é um fato até hoje. Aonde o Diniz está, há uma cobertura e um acompanhamento muito maior dos outros torcedores e da mídia como um todo. E há uma polarização muito grande. E eu achei interessante, porque eu fiz essa pergunta para ele, como que ele avaliava, enfim. E coloquei uma outra perguntinha no final, que era o que era a primeira vez que ele está repetindo um clube, né? Ele treinou, desde que ele começou a treinar a Série A. Ele treinou Atlético, Fluminense, São Paulo, Santos e Vasco, e agora está de novo no Fluminense. Que era diferente para ele disso, de assumir um novo clube, assumir onde ele estava, e ele falou que o que era diferente é vitória. E isso me chamou muita atenção. Toda vez que ele falou de pressão, ele falou muito na coletiva sobre vitória e resultado. Tá bem claro que ele tem um entendimento, não tá sendo tão duro no discurso como ele foi na outra passagem, que ele falava, o desempenho eu tenho, só não tá vindo o resultado. Ele dessa vez não, ele falou bastante de que não adianta nada o desempenho sem o resultado, de que ele atribui muito aos problemas do Brasileirão de 2019 a falta de resultados, e o resultado cria pressão. Ele não vai contra o torcedor, porque ele fala que o mesmo torcedor que vai, como diria o antigo lá, né? A mesma mão que vai é a mesma mão que aplaude, né? Mas ele não falou isso, né? Mas ele falou que o mesmo torcedor que vai, ele aplaude, e o torcedor só vai se não tiver resultado. Ele não vai, não vai, se tiver sequência de derrotas, ele vai. Com sequência de vitórias, ele não vai. Então, ele tem um entendimento disso. Então, achei muito peculiar isso dele tratar tantas vezes e falar tantas vezes sobre vitória. Foi perguntado, obviamente, sobre os jogadores, um deles o Ganso, encheu o Ganso de elogios, chamou o Ganso genial, falou inclusive uma frase muito interessante que eu até tuitei, que é de que ele tentou levar, quando estava no Santos, tentou levar o Ganso para lá, e ainda bem que não deu certo, senão ele não teria Ganso aqui agora.
Falou sobre Natan, que é o outro grande personagem, né, o personagem negativo desse ano. Falou que, enfim, conta com Natan e etc, mas não bateu tanto ali na tecla do jogador, né, enfim, não é um jogador nesse momento dentro do Fluminense. É um jogador que causa muita expectativa, mas não é um jogador que dá para ter tanta experiência, porque não é a mesma coisa de Ganso. O Diniz já trabalhou com Ganso, com o Natan em relação a isso, ele só sabe o que ele já viu, né? Nunca trabalhou diretamente com o jogador. Bem, o que dá para esperar assim, das primeiras palavras de Fernando Diniz? O que eu faço de análise sobre isso? Né? Eu sempre gosto de trazer aqui uma notícia, etc., mas trazer uma análise também. Como eu falei, o pensamento está um pouco diferente. Assim, não estou nem falando de filosofia, tática e etc, não. Estou falando de pensamento mesmo. Quando o Diniz treinou o Fluminense em 2019, até então aquele era o único clube deste tamanho que ele havia treinado. Ele já havia treinado o Atlético Paranaense, que também é um clube de parte de cima da tabela, mas obviamente não dá para comparar a cobertura e toda a pressão de você treinar. Estou afastando para cá porque deve estar batendo um ventinho, né? A cobertura e toda a pressão de você treinar um time no Paraná e você treinar um grande do Rio de Janeiro. E eu acho que ele não soube lidar muito bem com aquilo naquele momento, da sequência de derrotas, a insatisfação da torcida, com a falta de vitórias e a insistência, de repente, em algumas coisas que deram errado. Eu não sei o que esperar muito dessa vez, assim, mas o que a gente viu nas falas dele, ele falou muito sobre torcida e sobre lidar com o jogador e com torcida, colocando o ponto de que ele não vê em nenhum outro clube do Brasil o que tem relação de técnico com ele aqui. E acho fato isso também, acho que nenhum outro clube do Brasil de início seria recebido com 40%, 45% de aprovação, que é o que tem mais ou menos. Não é uma aprovação fake ali. Acho que vai dar certo. Não, quem acredita, acredita muito. E quem não acredita, né, não acredita muito. Então existe uma relação sim de Fernando Diniz com a torcida do Fluminense, é um ame ou odeie, não tem boa, mas hoje, querendo ou não, como ele é treinador do Fluminense, é quase que um ame ou deixo, né? Dentro da frase famosa. Um outro ponto que Fernando Diniz tocou foi sobre relacionamento com jogadores. Quando ele chegou no Fluminense, vocês podem ir lá buscar o vídeo que eu fiz aqui, né, sobre o raio-x de Fernando Diniz, até então eu só falando, lembrando que vai ter raio-x de Fernando Diniz, já peguei aqui depoimento da galera de São Paulo, do Santos, e tô só esperando a do Vasco chegar. Alô, Juninho, cadê o vídeo do Vasco? Foi ver o Vasco tacar Tombense e não mandou o vídeo ainda. Mas vai ter para amanhã sim o vídeo do resumão da rodada e da raio-x de Diniz. Mas um ponto que chamou a atenção nessa passagem dele, quando eu falei lá atrás, era de que ele não tinha uma boa relação com o Atlético Paranaense, com alguns jogadores. Ele chega com essa mancha. No Fluminense ele cria uma relação quase que perfeita com todos os jogadores, né? Um ou outro ele tem uma questão a contestar, mas nunca teve nada público, nada disso. E no São Paulo talvez a grande cena de Fernando Diniz, é aquela cena com o Tietê. E ele bate nessa tecla, ele fala que ele tenta criar, ele faz tudo pelo jogador. De que toda a tática, a técnica, a vitória, tudo ele está sempre focado no jogador. Talvez por isso os jogadores gostem tanto dele no geral. Ele falou, e eu trato o relacionamento de treinador e jogador como pai e filho. Aí ele falou, eu falo assim, eu brigo com os meus filhos também. Aí ele até mesmo se coloca, fala, pô, mas ali você errou. Ele falou, eu também erro com meus filhos, isso também acontece. E se o meu relacionamento com o Tietê era muito mais profundo do que só aquilo, meu relacionamento com os jogadores é muito mais profundo, acho que esse elenco do Fluminense pede um pouco isso também, esse relacionamento mais próximo que a Abel tinha, mas que não era suficiente. Precisa também de tática, e é isso onde a gente vai ver mais um Fernando Diniz ali diferente. Vamos ver, sendo bem sincero, eu não sei muito o que esperar. Essa primeira coletiva, as coletivas de Diniz animam mais até do que qualquer outro treinador aí que tenha passado recentemente pelo Fluminense. Daqui a pouco ele vai fazer o primeiro treinamento, por sinal já tem alguns jogadores por ali, ó. Até ele já tá ali em cima, tá ali o Diniz? Não tá ali ainda não. Mas dá pra ver já alguns jogadores por ali, William Bigode, Caio Paulista, Mário Pineda, David Duarte, Natan, acho que são jogadores que não atuaram ontem, pelo visto, o Martinelli tá ali também. O Muriel tá ali sentado, por ali também, não tô identificando quem é aquele que tá sentado ali do lado. E ali passando alguns jogadores que treinaram ontem, ó, jogadores que fizeram treinamento ontem, então, aliás, que jogaram ontem. Fábio, Ganso passou por ali também, acho que acabou a reunião agora, eles estavam reunidos lá na sala de imprensa, eles estavam reunidos para poder ter a primeira conversa com o treinador. Então é isso, deve ter treino hoje, o Fluminense também treina amanhã, joga na quarta-feira contra o Júnior de Barranquilha
e o dinizismo tá on. O dinizismo tá on, vamos ver como é que vai ser essa passagem de Fernando Diniz 2022 pelo Fluminense. Valeu!